É o seguinte, eu vou tentar passar aí um pouco do que eu penso a esse respeito do que o Cortella falou, né? A visão que ele coloca é muito comum, as pessoas pensam em tamanho, né? Nós somos insignificantes porque somos minúsculos em relação ao universo, a galáxias e tudo mais, né? Mas eu acho que é um raciocínio primário, porque se fosse assim, a gente teria que se julgar muito inferior a um elefante, né? Porque o elefante é bem maior que a gente. Então não tem nada a ver com o tamanho, né? Tem muito mais a ver, como eu citei lá no outro grupo, com o tipo de matéria da qual nós somos compostos. Só para você ter uma ideia, 99% mais, dizem que mais de 99% da matéria do universo é plasma. E o que é plasma? Plasma é um gás, é como se fosse o ar, né? O universo está todo permeado por uma espécie de ar, tá certo? Essa atmosfera que nós vivemos aqui são compostas por moléculas, né, que são átomos combinados um com o outro. Então, átomos se juntam para formar moléculas. E esses átomos também são partículas que se juntam para formar átomos, ou seja, elétrons e prótons. Os elétrons se ligam aos prótons e os elétrons ficam girando em torno do núcleo composto de prótons, ou seja, existe uma espécie de organização. Então, mesmo esse ar que nos cerca aqui tem uma espécie de organização. O plasma tem menos organização ainda. O plasma são elétrons, a maioria dele, né? Os plasmas do universo são elétrons separados de prótons. Elétrons soltos, livres, e prótons soltos, livres. Então, é uma matéria extremamente desorganizada. Enfim, uma matéria completamente desorganizada. E para organizar essa matéria, é preciso que você ponha essas partículas juntas o suficiente para que uma se ligue à outra. E aí quem é que vai juntar essas partículas? Quem vai juntar essas partículas? O que é que faz essas partículas se juntarem para se tornar átomos, depois moléculas, depois células, conjuntos de células, órgãos, seres vivos, órgãos complexos compondo seres vivos complexos e cérebros complexos, mais ainda complexos. O que é que faz tudo isso acontecer? Resposta: as estrelas. As estrelas nascem da concentração dessa matéria extremamente desorganizada que é o plasma, por causa da gravidade. Elas se atraem gravitacionalmente e com muito tempo, bilhões de anos, essas matérias ficam tão juntas uma das outras, a força gravitacional é tamanha, juntando elas todas, que elas começam a ficar tão próximas que começam a se organizar. É por isso que daí, desse plasma, composto por prótons e elétrons soltos, começam a ficar juntos e começam a formar átomos mais complicados, tipo hidrogênio, tipo hélio, tipo ferro, tipo cálcio, tipo carbono, né? Alumínio e todos esses elementos que a gente conhece aqui na Terra e que compõem o nosso corpo, né? A água, H2O, oxigênio. Então, resultado, para fazer essa matéria organizada que compõe um organismo como o nosso, como mamíferos, como insetos, é preciso que existam esses átomos mais complicados, ferro, oxigênio, alumínio, tudo, carbono. E isso é feito nas estrelas. E isso é feito nas estrelas. Então, resultado, a máquina do universo parece que gira em torno desse objetivo até. É um monte de massa com a gravidade concentrando uma massa desordenada, né, uma matéria desordenada, um campo gravitacional que serve para juntar essa matéria desordenada, para formar organizações mais complexas de matéria, cada vez mais complexas, até formar os planetas, até formar em cima dos planetas a vida, até formar em cima da vida inteligência. Então, todo o maquinário, nós podemos nos considerar como assim, ó, o produto mais fino, mais nobre da produção universal.
Então, assim, ao contrário do que o Cortella fala, sob esse ponto de vista que eu estou expondo, nós somos altamente especiais. Qualquer ser humano, qualquer organismo vivo, na verdade. Porque o universo vive organizando a matéria em todo lugar. Existem estrelas, existem planetas em tudo quanto é lugar, é verdade. Mas não só basta formar um planeta. Tem que formar um planeta que diste uma distância razoável da sua estrela, não seja muito quente nem muito frio, que favoreça a formação de vida. E que o clima tem que ser estável, porque esses organismos vivos, complexos que nós temos na Terra, não aconteceriam se a Terra não tivesse um clima tão estável quanto tem. Entendeu? Com temperaturas variando de 100 graus para cima e para baixo, não existiriam. A água evapora a 100 graus, imagina. Então tem que ter uma extrema estabilidade. Então nós somos um caso muito singular no universo. Se você olhar a totalidade da matéria que existe no universo, 99%, como eu já falei, ou mais, é plasma, ou seja, é matéria desorganizada. Menos de 1% é a matéria organizada. Aí você põe planetas, põe tudo, estrelas, planetas, põe um monte de coisa. E dentro desses planetas, só uma minoria é que é estável o suficiente para desenvolver uma vida complexa como a nossa, que chegue a atingir o nível de consciente. Cara, isso é muito especial. Sob esse meu ponto de vista, isso é muito especial. Entendeu? Então, assim, ele também toca em Deus, né? Pensar que Deus fez tudo isso, não sei o quê. Talvez tenha feito mesmo. Se você pensar se você pensar em Deus, do ponto de vista mais amplo, não aquele velho de barba que todo mundo imagina, ou que muita gente imagina, mas assim, Deus como se fosse assim, a inteligência que rege o todo. Talvez tudo isso aqui, como eu falei antes, o produto mais fino de todo esse maquinário universal, ou pelo menos somos nós. E se não somos nós, estamos ali entre os mais nobres produtos, resultado desse mecanismo universal que nós temos. Então, assim, cada ser humano, cada um de nós, é muito especial. Agora, claro, né, ali ele estava querendo se referir ao você ser especial em relação a outro ser humano, né? Com quem você pensa que você está falando? Você está falando com um deputado federal, não sei o quê, ou com um juiz, não sei o quê. É relação entre humanos, ou seja, é relação entre dois organismos, e organismos que já são especiais. E eu acho que ele foi muito infeliz em pegar o exemplo do universo, né? Eu concordo com ele que ninguém é tão especial assim em relação ao outro. Isso eu concordo. Mas, assim, aquele argumento baseado na mecânica universal, do tamanho das coisas no universo, isso não vejo sentido, não. Mas é isso aí. Valeu, um abração, tchau.